E aí, galera, agora tem um lugar novo aqui, meio improvisado. E o vídeo também vai ser um vídeo um pouquinho diferente daqueles que eu vinha fazendo, cheio de informações, loucuras e estratagemas nerdicos. Isso existe? Não sei. Será que existe? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de uma loucura que é apresentar uma personagem dentro de um livro. E eu queria mostrar para vocês como fazer isso de uma forma maneira, pós-moderna, né? Tô vestida aqui, não tão pós-moderna, tô vestida aqui como Mozart. Para conversar com vocês, meu nome é Jaque Machado, eu sou escritora, mentora de comunicação e mentora de escrita. E esse é um canal legal, maneiro, então já convido vocês a assistirem os outros vídeos e se vocês curtirem, ficam desafiados aí para se inscrever e também deixar o seu gostei aqui embaixo, para a gente poder se comunicar mais vezes. Também comentem aqui o vídeo e eu vou ficar muito feliz e vou lá direto já para falar com vocês, tá bem? E então, esse videozinho de hoje, maneiro, é sobre como criar a identificação do público com as suas protagonistas de uma forma pós-moderna. Como é que a gente vai fazer isso? Então fica aí que a gente vai começar a fazer um parlatório sobre o tema. E essa identificação, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu estou aqui com a minha xícara e o meu café para mostrar para vocês que conexão é algo que a gente faz no nível emocional. E a narrativa emocional é um ótimo estratagema, uma ótima chave para abrir essa portinha e trazer o leitor para dentro do seu mundo, ficar conectado com você. Essa narrativa emocional e essa forma de criar uma identificação da personagem, dos seus protagonistas com o seu leitor, ela vai acontecer em vários níveis, né? Mas os mais importantes são os dois primeiros, né? Que é quando o leitor ele chega na sua obra, o escritor ele vai apresentar essa personagem para ele, para o público também, se não for uma obra literária, né? Nesse primeiro momento, nesse primeiro lugar, o leitor ele está absolutamente receptivo, ele está aberto, ele está livre de qualquer outra ideia sobre a história, né? Então ele vai começar a descobrir o seu mundo, né? Portanto, aqui vale aquela máxima: a primeira impressão é a que fica. E a partir desse momento, o leitor ele vai começar, depois que ele já começou a entrar nesse primeiro contato, ele vai começar a criar suas convicções próprias sobre aquilo que ele está lendo. E nesse processo é que vai entrar aí o segundo nível, que é onde ele começa a criar suas convicções, as suas impressões, as suas posições em relação aos personagens que se encontram dentro da história e que ele já conheceu, né? Então esse processo mágico que vai aí criar a conexão do leitor com os personagens, ele necessita ser algo consciente. Ou seja, ele vai precisar que o escritor manipule de uma forma muito assertiva a maneira como essa primeira impressão vai ser colocada dentro do texto, né? Para que então essa segunda impressão que vai movimentar o leitor lhe favoreça. E aí vai depender do poder de consciência ou do nível de consciência, né, do autor, o quanto que ele manipula de forma intencional a sua história e quais são as ferramentas que ele utiliza para isso, que vai acabar, essas ferramentas vão acabar proporcionando ou vão acabar evocando os sentimentos certos no leitor, né? E sempre em relação a essas informações que estão colocadas dentro do texto, né? Que vão trazer a primeira preocupação ou oposição ou intenção do leitor em relação a essas personagens nesse primeiro contato. Nesse contato primeiro, imediato, de PCU de primeiro grau. Então, quando você está escrevendo uma história, além de ser muito importante entender que as emoções elas devem ser expressas ali dentro, assim como as emoções dos personagens, as suas devem estar ali dentro também, né? É necessário que entenda que o leitor ele está ali, está pronto, né, para fornecer um material muito rico de emoções e sentimentos que vão se construir ao longo da leitura, ao longo do tempo, enquanto ele está em contato com a sua obra. E é justamente dessas emoções que o leitor vai despertar para a sua obra e vai fazer surgir uma conexão em relação
a você e o seu leitor. E também em relação aos personagens que estão imersos. E isso é determinante, porque a partir daí é que nós vamos conseguir saber o quanto que ele vai se comunicar com você, seja durante essa leitura em específico ou até despertando interesse sobre a sua pessoa, as suas obras, né? E vai promover, assim, tudo aquilo que o escritor mais quer, que é ser lido com prazer e acabar e poder viver disso, né? Então, toda vez, é, na verdade, toda essa volta que eu fiz agora, que mais parece uma, 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 uma nave dando volta ao redor da Terra, é fundamental, né, para dizer que a personagem e a apresentação deles são é, inexpugnáveis para criar a conexão da obra. Isso fala uma palavra horrível, mas eu posso trazer outra aqui para vocês. Elas são fundamentais, né, para criar essa conexão. E claro, a gente não pode desprezar todos os outros elementos de dentro do texto narrativo, mas você precisa entender que a personagem ela é um espelho para o seu leitor. Então, partindo disso, é muito oportuno que se traga para dentro da obra algo que reflita o espelho, ainda que de forma simplificada, né, dentro daquilo que a gente chama de personagem. Né? É uma harmonia entre os sentimentos humanos, que são comuns a todos, né, que são necessários para a compreensão da obra, e também um pouquinho das idealizações do seu público, né, a sua persona enquanto público. E aí que eles carregam dentro de si, porque eles são cheios de sentimentos também, eles estão loucos ali para exercitar esses sentimentos, essas emoções, a sua reflexão. É por isso que as pessoas leem, para ter experiências a partir dos olhos, dos ouvidos, da voz narrativa, das personagens, do autor, né? E porque elas buscam encontrar ali algum valor. O valor que elas têm, de certa forma, simplificado, elas se sentem agraciadas por fazer parte da obra em níveis que a gente desconhece. Então, dito isso, nós vamos começar as dicas, falando um pouquinho sobre como que essas emoções elas são fundamentais para toda obra literária. Porque o objetivo delas é sempre fazer o leitor experimentar algo novo, como eu já disse. Ele quer viver uma história, uma vida, um acontecimento a partir dessas emoções das personagens que o escritor colocou lá dentro da obra. E essas dicas, elas estão muito longe de criar algo que é fechado, né? Elas são só um caminho bem simples que foi retirado aí de algumas obras que falam sobre literatura, sobre técnicas literárias, construções de textos narrativos, né? E eu vou deixar essas obras listadinhas nos comentários, né? Como é que é? Na descrição desse vídeo, para vocês poderem dar uma olhada e pesquisar se vocês tiverem interesse. Então, a primeira dica, número 1, é sobre as informações rígidas, que são apresentadas lá no início da obra, quando você descreve a personagem. E eu tenho um pouco de repulsa por esse termo descrever a personagem, tá? E eu vou dizer de mais adiante, vocês vão entender por quê. Essa descrição ela tem que ser sempre oportuna, né? Ela tem que oportunizar uma descoberta do leitor dentro da obra. Porque pode ser que a voz narrativa já conheça essa personagem, né? Mas a descrição dela, naquilo que o leitor pode ver a priori, tem que ser assertivo e tem que ser dirigido, de forma que o leitor ele venha entender exatamente como aquela personagem é naquele momento. O que importa ali, né? E de acordo com essas informações que são mais relevantes para a história e que vão criar aí uma conexão, além de possibilitar que o leitor veja a personagem como algo que agrada, como algo que desperta algum sentimento de retenção, né? Tem que entender que nesse momento você tem que fazer existir dentro desse lugar uma descrição importante. E aqui é uma boa hora para a gente fazer uma distinção entre a descrição simples e a dramática. A simples ela vai trazer elementos que não têm muita relevância para a história, mas que acabam contextualizando a personagem para aquilo que vai vir depois, né? Seja uma entrega de cenário, seja entrega do contexto, dos acontecimentos, né? Que vão se seguir na obra ou dentro do capítulo que você está ali narrando, né?
E existe também uma descrição que a gente chama de dramática, ou seja, essa descrição ela vem trazendo elementos que já vão conectar essa personagem com o movimento da história, vão entregar aí informações relevantes para o deslinde de tudo, né? Aqui esses elementos, é claro que você não precisa esgotar, né? Mas esses elementos eles podem causar sim uma identificação. E eles são inúmeros elementos, né? Mas aqueles que são mais contundentes, eles estão sempre ligados aos valores da vida, né? Sejam eles concretos ou abstratos. Como, por exemplo, participar de uma grande batalha, ser um herói, ser um libertador, chegar ao poder, né? E como também podem ser empregados aqui elementos abstratos, que são os desejos, os valores que estão ligados a esses ideais que a personagem tem, né? Como, por exemplo, a justiça, a retidão, o amor, felicidade, né? Bondade, o ódio, a vingança, a obstinação, e são inúmeros aqui os elementos abstratos. E, bom, daí tem uma outra dica também que eu vou trazer para vocês para criar essa conexão com o leitor. Você tem que, deve, na verdade, entregar aquilo que desperta o desejo, né? Tanto do leitor quanto da personagem. E o que faz, nesse momento, a partir desse desejo, a personagem caminhar para o seu objetivo, que vai ser expressado através da revelação de um passado. Então, nesse mundo pessoal, toda essa história que vai ser contada, ela tem que trazer memórias desse passado da personagem. Isso provoca no leitor uma necessidade de lembrar o seu próprio passado, né? Então, isso causa uma grande identificação do leitor e vai arremessar ele direto nas suas memórias, na sua biblioteca de memórias. E ele vai atravessar por alas dentro dessa biblioteca para buscar aí, imagens, memórias, para que ele possa exercer um parâmetro de contraste, que vai levar ele para dentro da própria história. Então, ele vai espelhar as suas memórias próprias em relação a esses acontecimentos do passado da personagem. Isso é feito de uma maneira um pouco automática, mas é feito também pode ser feito com muita precisão, uma precisão cirúrgica, né? E aí você conseguir dominar isso, tornar isso consciente e intencional, só vai melhorar cada vez mais a sua obra. É claro que não é uma coisa fácil de se fazer, mas a gente pode chegar aí através de uma técnica que chama teste de realidade, tá? Nesse momento, é muito interessante que o autor consiga maximizar essa consciência. Justamente porque, gente, ele não consegue manipular as memórias do leitor. Ele não tem controle sobre qual a memória que ele está evocando, né? Mas ele pode fazer isso de uma forma muito mais aproximada da assertividade, aproximada daquilo que ele realmente quer despertar no leitor, se ele controlar o cenário, aqui eu não estou falando do cenário da história, mas o cenário dessa evocação das memórias, né? Ele pode controlar os outros elementos. A memória ele não pode controlar, mas ele pode controlar os outros elementos. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai escolher os acontecimentos da vida de uma pessoa que são generalizados, que existem na vida de todos os seres humanos e que podem ser, sim, transportados para uma linguagem universal, né? Como, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência. A morte de alguém, a frustração diante de um acontecimento que não pode ser mudado por ele. Ou então até um abandono de algo ou alguém, um fracasso, uma vitória, dentre inúmeras outras coisas que se pode colocar, né? O que vai fazer muita diferença na sua obra é inserir esses elementos de forma intencional, porém lembrando sempre que isso deve estar de forma deve proporcionar um contato
que não seja absoluto com o que vira, com o que vai vir a seguir, sob pena, né, de entregar informações relevantes para o desenvolvimento da história de forma antecipada. E aí isso pode causar uma quebra do interesse, em vez de gerar mais conexão. Você tem que manipular esse entrega dos acontecimentos que são importantes para o desenvolvimento da história, do enredo, e também do conflito pessoal para manter o interesse. Então, nesse momento, o interessante que você fez antes no movimento anterior seria trazer a curiosidade para o palco e agora manter o interesse. Então, você vai lembrar sempre que todos esses acontecimentos constituem conflitos, eles nunca podem ser visualizados de uma forma isolada de todos os outros aspectos da vida dessa personagem. É necessário sempre uma harmonia. Para quê, gente? Para que não fique artificial essa porcaria. Então tem que entender como que vai funcionar na vida de verdade dessas personagens, dessas pessoas. Na vida de verdade, na vida de verdade real oficial, as pessoas elas são muito complexas. Né? Então o ideal é você identificar isso, essa dinâmica, e sempre simplificar. Entende? Simplificar para a sua personagem, de acordo com aquilo que importa dentro da obra. Então, esse é o filtro que você vai utilizar. O que importa aqui para contar essa história? O que é de relevante que ela tem que carregar do passado dela para agora e vai importar para os acontecimentos e para o deslinde de tudo. Então, o que importa é esse o filtro, né? É o conflito que vai levar o seu leitor e que vai jogar ele nos acontecimentos futuros, causando um interesse para saber como que vai se deslindar tudo. Então, se essas relações, por exemplo, a gente tem aqui uma personagem que tem problema de relação de família, a gente tem que determinar se essas relações de família elas vão importar para o resto da história. Você vai ter que contextualizar isso, vai ter que contextualizar o porquê, o como, o quem, o quando e o onde. Então, determinando isso, você vai saber qual que é o limite de contar as coisas em relação a isso e apresentar a sua personagem dessa forma, de uma maneira assertiva, tá bem? Então, a terceira dica é em relação sempre a algo que causa uma quebra da perfeição no personagem. A vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade da personagem ela é muito importante porque ela mostrar assim, uma personagem forte, retocável, é quase que espelhar lá o super-homem do Nietzsche, né? Não causa identificação. E o leitor, ele quer entender, ele quer entender o quão humano aquela personagem é no nível dele, né? Como que ela pode ser depois, o que ela pode se transformar. Né? E nesse aspecto, transformar a personagem em algo que é perfeito, que é divino, né? É muito longe daquilo que o leitor consegue criar uma identificação. Então, exceto se o seu arco narrativo for um declínio ou uma tragédia, isso não importa, porque elevar a personagem a um nível divino no início pode fazer essa quebra de conexão com o seu leitor. E ele vai se afastar, né? Além de colocar vícios na personagem, defeitos que podem fazer com que o seu leitor se identifique um pouquinho mais, vai colocar um salzinho, um tempero, uma pimenta, que eu chamo, né? Isso cria um contexto, né? Trazer vícios e defeitos podem colocar a sua personagem em movimento estratégico dentro da história. Nós todos somos humanos, né? Possuímos defeitos e qualidades. E não são só os nossos objetivos que nos movem, mas as cagadas que a gente faz na vida. Então, isso está diretamente sim ligado com os nossos vícios, com as merdas que a gente faz. Tenham personagens que façam cagadas. Então, o leitor ele vai agir nesse aspecto como qualquer ser humano. E ele vai se identificar com isso. É interessantíssimo, né? O importante é a gente saber sempre, né, que o cérebro humano, ele é... Na verdade, o que eu queria dizer é por que o leitor ele vai se identificar com essa porcaria, né? Uma personagem que tem vícios e tal, porque ele sabe, entrou na história, ele já sabe que ele é um protagonista e que ele vai ter que
se acostumar com aquilo, vai entrar na brincadeira e vai dizer, ok, vou entrar na dança. Então ele vai, a partir desse momento que ele sabe que a personagem principal é muito humanizada, de forma ainda que simplificada, se equiparando a qualquer um de nós, um ser humano comum, ele vai torcer por aquilo. Porque o cérebro humano ele é mais suscetível a perdas do que ganho. Portanto, a ideia de um defeito, um vício, vai sim despertar no seu leitor um sentimento de prosseguir, de se manter na obra, de manter o seu interesse para que se restaure, se faça uma restauração, para que se persiga uma reparação, até mesmo uma estima do leitor em relação à personagem, né? A empatia para com as dores humanas, para com as dores da personagem, né? Portanto, mostrar o lado vulnerável que torna essa personagem humana de verdade e não um Deus perfeito é muito mais significativo para o leitor, tá bem? Então, colocar a próxima dica, acho que está na hora de falar, né? Tá muito longo esse vídeo. Então, vamos falar da próxima dica, que é colocar personagens sobre pressão. Under pressure. Então, colocar a personagem sob pressão nos primeiros minutos do jogo é muito interessante e eu vou dizer para vocês por quê. Se você já assistiu uma partida de futebol, sei lá, Copa do Mundo, algo assim, Fla-Flu, aqui na minha região, Grenal, né? E você já assistiu esse jogo e viu que teve quase um gol, aquele chute batido na cobrança de falta que caiu quase lá no canto da corujinha, né? Ou que sacudiu a rede, quase sacudiu a rede lá no início, teve um pênalti, foi cobrado. Já sabe que o cortisol foi lá em cima, que a adrenalina subiu geral no início do jogo, no início do primeiro minuto, e você tem certeza, eu tenho certeza absoluta de que você ficou ligado e quase não conseguiu desgrudar o olho da tela. Então é a mesma coisa que vai acontecer com o leitor enxergando uma personagem sob pressão dentro do livro nos primeiros momentos. Se no início você já começar apresentando essa personagem em um ambiente de pressão, isso vai revelar camadas interessantes dela, que geralmente são mais internas e vão ser descobertas lá adiante. E invertendo essa ordem, né, você acaba despertando a curiosidade, o interesse e retendo o seu leitor, mas retendo ele intencionalmente, sempre em relação às necessidades da personagem e às suas verdadeiras motivações naquele momento. Mesmo que você não conte, não conte isso, e é interessante que não conte nesse momento, né? Você vai lançar sombras, shadows, né, sobre esse tema, que podem se resolver aí durante o trajeto da história. E o lance aqui a gente sempre fala que uma boa personagem pode ir se revelando nos momentos de pressão. E isso quem disse foi o Robert McKee, lá no livro Story dele, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Ele diz que uma boa personagem ela vai se revelar sempre nesses momentos de pressão. E nada mais justo, né? Nada mais legal do que trazer um pouquinho disso, já desse gostinho, né? De inovação da escrita já no início da obra. Além de ser muito diferente, isso é bem pós-estruturalista, bem pós-moderno, porque já mata aquela coisa chata, né? Que pessoalmente eu odeio, que eu falei lá no início do vídeo, que é a descrição da personagem, né? De forma direta, sobre o seu físico, como ela é, tinha cabelos assim, cabelos assados, né? Mostrar quem ela é diferente de descrever essa personagem. Está mostrando como que ela está reagindo. O leitor está conhecendo ela num nível foda, né? E nesse aspecto, essa técnica ela é muito assertiva, porque ela traz ideias, ela traz, já faz com que o leitor que entrou cru ali, peladinho na hora, ele já se posicione, entendeu? Então, ele vai trazer o escritor, além de uma mera descrição física, ele realmente vai colocar na mesa as imagens dessa personagem que dizem muito mais sobre ela, enquanto ela se movimenta, né? Afinal, a gente sabe muito mais de alguém quando ela faz algo do que quando nós a vemos em silêncio.
Então, essa é a ideia, né? Uma boa técnica também de apresentação pode se fazer, e essa é maravilhosa, eu adoro de paixão. Tá? Embora eu não tenha utilizado ela com muita frequência, porque não tenho escrito em primeira pessoa, exceto agora no último livro. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que George Martin fez lá nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma técnica de apresentação que é feita sobre a voz de outros personagens, né? Seja como um protagonista, um antagonista, qualquer outra personagem, né? Que vai estar ali dentro da história para dizer o que ela pensa sobre o protagonista ou um outro alguém ali dentro da obra, um fato, um acontecimento. Vai trazer algo muito recheado, né? A todo momento isso é feito lá dentro dessa obra, né? Da série que foi transformada na série que é o Game of Thrones. Ele simplesmente ele coloca na boca, do ponto de vista de vários personagens, ideias sobre como os outros são vistos. Mas não só isso, ele vai além, porque ele utiliza essa técnica que eu falei anteriormente. Ele coloca as personagens sob pressão, né? Vejam só a sacada muito foda. Ele coloca as personagens sob pressão em um cenário que está oculto, ele está se movimentando por trás do ponto de vista de um outro personagem, né? Mas que é desvelado pela impressão dessa personagem que está no ponto de vista do capítulo. Então, vejam essa dinâmica desse sistema. Por que, que não é simplesmente uma personagem chegar e dizer o que ela acha da outra? É algo real e concreto sobre a impressão que ela tem do outro enquanto ele está agindo. E isso dá muita credibilidade. Influencia o leitor, né? E traz uma afirmação cognitiva de alguém sobre ações das personagens ali dentro. Então, isso fala muito não só de quem está dentro do ponto de vista, mas sobre aquele que está sendo observado. E isso é um fator decisivo de convencimento do próprio leitor, né? Isso gera um espelho, né? Isso gera uma credibilidade. Então, essa credibilidade, ela é arrastada também, não só para essa personagem que está tendo posições e convicções, mas para o seu leitor. E ele consegue fazer uma leitura imersiva e ter opiniões não só sobre quem está falando, afinal a gente sabe muito mais de Pedro quando Pedro fala de João do que de João. Então, o leitor ele tem múltiplas impressões. Isso é riquíssimo, né? E é uma das coisas que mais me fascina na leitura das Crônicas de Gelo e Fogo. É esse cuidado no transporte das informações, das emoções das personagens. É tudo muito delicado, é tudo muito sutil. E você tem que estar imerso ali na hora para compreender que estão acontecendo coisas atrás, na coxia, que são importantes para a história. E que de repente nem é verdade aquilo que aquele personagem está falando ali. E para isso você vai ter que prestar muito bem atenção no que está sendo dito, né? Então, se vocês gostaram disso, já vem comentar comigo, cola aqui nos comentários, que eu tô louca para discutir isso com alguém. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que são muito interessantes, né? Para você que está querendo aí começar uma história, começar uma escrita, escrever um roteiro, né? Enfim, mas não sabe como causar aí um bom impacto da personagem, não sabe como causar um bom impacto, gerar conexão com o seu leitor. Já no início da história e sem ser clichêzão, né? Então são dicas ótimas para começar uma história bem pós-moderna, né? Arrancando não só essa conexão imediata, mas mantendo aí uma curiosidade, despertando um interesse que tem que ser mantido, a gente sabe muito bem, né? Mas também, acima de tudo, né? Trazer um pouco de valor literário e o prazer de uma boa leitura, uma leitura foda do seu leitor. E se você gostou e achou que essas informações são maneiras, que são legais, então pode deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal da Tia Jaque aqui
para que nós possamos conversar outras vezes sobre gambiarras literárias e outros assuntos pós-modernos. E a gente fica aí sussurrando aqui nesse canal o tempo inteiro. Já convido você para assistir os outros vídeos e também comentar. Fiquem com Tolkien.